Eleusis Paiva nasceu em Santos, no litoral paulista, em 13 de junho de 1953. Formado em medicina pela Faculdade de Medicina de Itajubá, em Minas Gerais, também é especialista em medicina nuclear pela Universidade de São Paulo, a USP. É professor assistente de imaginologia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Foi presidente da Associação Paulista de Medicina por 2 mandatos, entre 1995 a 1999, e também da Associação Médica Brasileira por outros 2 mandatos consecutivos, entre 1999 e 2005. Atuou como deputado federal por São Paulo entre 3 mandatos, 2 como suplente e 1 como titular eleito entre 2011 e 2015. Foi vice-prefeito e secretário de Saúde de São José do Rio Preto entre 2017 e 2020. Em janeiro de 2023, tomou posse como secretário de Saúde do Estado de São Paulo, a convite do governador Tarcísio de Freitas. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado com informação de qualidade e de interesse de toda a população. O Conexão Paulista recebe hoje Eleusis Paiva, secretário de Estado da Saúde de São Paulo. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa Conexão Paulista. Eu que tenho que agradecer, está sendo aí hoje entrevistado, sabatinado aí por uma equipe extremamente competente, Fábio, Arthur, Renata. Um dos grandes desafios da gente que está na gestão pública é poder conseguir transmitir informações de qualidade para toda a população. Eu acho que o programa de vocês aí, o Conexão, faz isso aí com brilhantismo. Tenho certeza que todos nós aqui vamos nos conectar muito bem com os nossos telespectadores. Sensacional. E na edição de hoje me acompanham os jornalistas Fábio Galassi. Seja muito bem-vindo. Fábio é do Portal Alesp. Fábio, bem-vindo. Obrigado. Bom programa a todos. E aqui ao meu lado está ela, Renata Perobelli, da TV Alesp. Renata, que bom estarmos juntos novamente. Obrigada, estamos aqui e vamos ouvir o secretário e as novidades. Secretário, a gente começa o Conexão Paulista, então, de hoje, falando sobre o lançamento do Programa de Saúde Digital da Rede Pública Paulista. Mas antes de a gente destacar, então, essa inovação aqui na mesa, a gente vai acompanhar um trecho de uma fala do senhor durante a cerimônia de lançamento aqui em São Paulo. Olha só. Sabemos que é a grande ferramenta para melhorar a eficiência, para melhorar a qualidade e para otimização de recursos. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, com o governador Tarcísio de Freitas, anunciando o maior programa de transferência digital do SUS do Estado de São Paulo. Secretário, o que deve mudar, então, ser melhorado para a população com esse novo programa, então, que engloba também a teleconsulta, é isso, né? Isso aí. Olha, na realidade, são uma série de ações que o governador Tarcísio de Freitas, o governo Tarcísio de Freitas, está fazendo de inovações, de mudanças estruturantes no Sistema Único de Saúde, para a gente ter um sistema mais eficiente. Uma dessas mudanças estruturais é saúde digital. Saúde digital foi um grande desafio que acho que o mundo evoluiu muito, principalmente no período da pandemia de Covid, onde as relações pessoais eram mais difíceis e se usou muito teleatendimento nessa época e demonstrou aí a grande ferramenta que a gente tem para poder estar melhorando a eficiência, otimizando o recurso e melhorando a qualidade. Aqui no estado de São Paulo, qual que é a proposta nossa? Temos falado que nós temos se inspirado, e eu acho que isso é importante, a gente se inspirar em modelos que são exitosos no mundo, modelos que deram certo no mundo. E nós vamos procurar 2 modelos extremamente exitosos no mundo. O modelo do Reino Unido, Inglaterra, o NHS. E um segundo modelo, que nós nos inspiramos muito, é um modelo desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, fazendo ali um modelo para dar sustentação para o FDA americano. E nós fizemos a mesma proposta, criando um centro, que foi lançado pelo governador Tarcísio, inaugurando um centro
de uma parceria da Secretaria de Estado da Saúde e da Universidade de São Paulo, Complexo Hospital das Clínicas. Qual que é a ideia? Que nesse centro de inovação tecnológica a gente possa testar alguns modelos, aprimorar alguns modelos para depois a gente capilarizar isso para todo o sistema público. E aí é o que você colocou. Nós estamos testando hoje 4 modelos. Já temos 2 meses e meio que nós estamos fazendo isso. Um modelo de teleatendimento para atenção primária de saúde. O que é isso para quem está nos assistindo? É justamente as unidades básicas de saúde. Né? Um segundo modelo, teleatendimento para as unidades que nós chamamos de telechap, para as unidades prisionais do Estado, né? Para as pessoas que estão nessas unidades prisionais de atendimento. Um terceiro modelo, fantástico, nós vamos ter tempo de falar com vocês, tele-UTI, levando para as unidades de terapia intensiva. E outro é um modelo inovador a nível Brasil, que é o AME Mais Digital. Né? Nós acreditamos que com esses 4 modelos a gente possa impactar positivamente o sistema público, primeiro para estar diminuindo as desigualdades que a gente tem sociais no atendimento à saúde pública, poder dar mais velocidade de atendimento com qualidade. Esse é o grande desafio do governo Tarcísio de Freitas. Né? E posso dar para você que está em casa, se bem que esperar vocês um pouco falarem também, para não falar monólogo, mas, por exemplo, teleatenção primária de saúde e atenção básica. O que é importante para quem está nos assistindo? Hoje, você procura o que a gente chamava antigamente de postinho, né, que é a unidade básica de saúde, para fazer uma consulta. Qual que é a resolutividade dessa consulta a nível de Brasil? Vamos falar a nível de Brasil. Qual é a resolutividade dessa consulta? Algo em torno de 30%. O que nós estamos falando? Que a pessoa vai no postinho, 30% resolve seu problema ali. 70% ele é encaminhado para um especialista numa outra unidade para resolver o problema. O modelo que nós estamos testando já em 8.000 atendimentos que nós estamos fazendo em 30 municípios. 30 municípios dos 645 do estado de São Paulo já se credenciaram para fazer teleatendimento na atenção básica. Nesses 30 municípios, agora em 2 meses, já fizemos 8.000 atendimentos. E isso daí é aumentando. A ideia é aumentar cada vez mais. Qual a resolutividade? 82%. Quer dizer, sai de 30% para 82%, que nós falamos inicialmente, que é melhorar a qualidade. Quer dizer, a pessoa ter, que é a meta do governador Tarcísio, ele sempre fala, ter o seu problema resolvido, né, na própria localidade, para ele não precisar se distanciar. E isso daí também vai diminuir o quê? As filas que a gente tem, por exemplo, nos exames, nas especialidades, que também o número de pessoas, né, também diminui. Então a gente melhora atendimento, a gente faz, né, as filas andarem mais rápido, com qualidade e otimizando o recurso. Renata? Obrigada. Secretário, mas esse profissional que trabalha nessas salas de teleatendimento, agora recém-inauguradas no HC Unidade Perdizes, eles são médicos recém-formados, profissionais recém-formados? E uma segunda pergunta, a inteligência artificial também já é adotada dentro desse processo de inovação? Processo de inovação, né? Eu gosto da Renata, que a Renata é uma das pessoas mais qualificadas que eu conheço, dos repórteres que eu tenho, jornalistas que eu tenho a oportunidade de conhecer, focado muito na área de saúde. Então, primeira coisa, Renata, atendimento é feito por profissionais, né? No caso, que nós estamos discutindo atenção básica, é feito por profissionais de medicina de saúde e família, né? Profissionais esse da Universidade de São Paulo. Então, profissionais extremamente qualificados. Junto com esse teleatendimento desses profissionais, esses profissionais começam, né, a desenvolver protocolos de atendimento, que é isso depois que a gente vai, esse conhecimento que a gente depois vai capilarizar no estado de São Paulo. E junto também com esses protocolos, começa também a criar o quê? Condutas para terem condutas padrão de atendimento. Então, protocolos e condutas, é esse a função. E a Renata faz uma outra pergunta interessante, que agora nós vamos começar a testar o quê? Inteligência artificial dentro das consultas. Por exemplo, consulta de dermatologia. Você tem uma lesão na pele, você vai ter um aparelho, você vai tirar a fotografia com inteligência artificial, ele vai ver qual é a possibilidade, né, a probabilidade daquilo ser uma lesão maligna ou não. Então agora a ideia é ir incorporando inteligência artificial
a esses teles de atendimento para a gente aumentar ainda mais a resolutividade. Eu acredito que dá para a gente chegar muito próximo a 90% a hora que a gente começar a incorporar a inteligência artificial também, né, o IA também, às consultas e aos teles de atendimento. Perfeito. Secretário, eu queria saber como que as pessoas podem acessar isso. É via computador, celular e outra coisa, interior, né? A população imensa do interior paulista, quando que chega para eles essa novidade? Ó, no primeiro momento, falando atenção básica, 30 municípios, qual foi o critério? Pegar das 17 regiões, talvez hoje a gente vai discutir um pouco da regionalização de saúde aqui no estado de São Paulo, mas dentro dessas regiões, pegamos municípios em cada uma das regiões para a gente fazer o teste. Esse foi um critério. E nessas regiões, nesse primeiro momento, focado dentro, se for tele-APS, dentro da unidade básica de saúde. Então, dentro da unidade básica de saúde, esses pacientes vão ser selecionados para poder estar fazendo o teleatendimento. E também testando o quê? O grau de satisfação. Não adianta também a gente ter uma resolutividade alta se a gente não tiver um grau de satisfação do usuário do sistema de falar não. Né? Hoje, não falei isso inicialmente, mas 94% das pessoas atendidas está aprovando o atendimento. Então, nesse primeiro momento, feito dentro das unidades básicas de saúde. Um dado interessante também, e isso também tem um impacto muito positivo, quando a gente faz telechap, quando a gente faz esse teleatendimento às pessoas privadas de liberdade. Como que isso era feito no estado de São Paulo? As pessoas numa unidade prisional, necessitando de um atendimento, vai no ambulatório, e isso daí esse paciente é obrigado a sair da unidade prisional para ir dentro do sistema público ver o seu atendimento ou numa UPA, ou uma unidade básica ou hospitalar. Nós já estamos trabalhando há 2 meses e meio, fizemos mais de 1.600 teleatendimentos em 26 unidades prisionais, agora ampliando para 52. Nós fizemos em 26, resolutividade 84,8%. 85%, estamos dizendo o quê? Que 85% das pessoas privadas de liberdade em uma unidade prisional, quando precisaram de um atendimento, por tele, ele resolveu 85%, quer dizer, de cada 100 pessoas, só 15 precisaram sair. 85% nós resolvemos. Além de ser um conforto, uma qualidade, a humanização muito melhor para essa pessoa, também os custos do Estado de locomover toda a estrutura, então também um avanço muito grande. O senhor tocou numa palavra agora que acho que é importante trazer uma menção para os nossos telespectadores relacionada à humanização. A inteligência artificial, ela é incrível, não temos dúvida disso, mas ela é ainda artificial. Somos seres humanos reais. Como trabalhar essa questão da humanização com toda essa tecnologia? Ontem, não, na segunda-feira passada, quando da inauguração do nosso centro líder, o governador Tarcísio participou. E o que nós fizemos? Nós levamos ele para um teleatendimento. Né? Porque é até importante. Como é que é feito o teleatendimento? Né? Principalmente para o leigo, para quem não é, nós levamos ele para 3 teleatendimentos. E ele participou de um teleatendimento. E aí ele fez essa pergunta para quem estava distante. Eu, vem cá, você está gostando dos elementos? O que você achou? E é muito divertido. Quase todos fizeram a mesma coisa. Olha, no início, eu não estava muito confortável, porque eu queria ver meu médico. Estou vendo pela telinha, não estava... Olha, mas depois deu tão certo o tratamento que eu fiquei empolgado. E aí, mais uma outra coisa interessante. Um deles era um paciente crônico. E ele falou, governador, primeiro estou satisfeito. Nunca imaginei que eu ia falar com o governador hoje, porque não estava programado. E o que é interessante? Falou, governador, eu estou sendo atendido também na minha casa. Porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos também levando para a estratégia de saúde da família. Então, os profissionais de saúde, estratégia de saúde da família, eles têm um tablet. O paciente crônico, na residência, que muitas vezes tem dificuldade de locomoção até uma unidade e não está bem, qual que é a ideia? A equipe de estratégia da saúde da família, e esse paciente começou assim. Ele começou com a equipe de estratégia de saúde da família. Então, ele vai com o tablet e faz o teleatendimento do domicílio dele. Ele não vai nem na unidade, do domicílio ele faz o teleatendimento. Então, essa interação com o paciente, esse conforto que a gente está dando, esse acolhimento que eu acho que faz toda a diferença. Eu tenho apostado muito e tenho conversado muito com a minha equipe, muito com os profissionais que tem em São Paulo, a necessidade de a gente estar cada vez mais humanizando o nosso atendimento, seja ele ambulatorial,
seja ele hospitalar. Renata. Secretário, gostaria que o senhor falasse da questão da regionalização da saúde. Como é que foi quando o senhor assumiu com 645 municípios e se há uma enorme disparidade entre regiões do estado no que diz respeito à qualidade, seja no tratamento, nos equipamentos e até mesmo na questão das especialidades existentes na região. Olha, Renata, quando nós assumimos, era um grande desafio. Eu lembro que na primeira semana nós tivemos reuniões diárias com o governador Tarcísio de Freitas, que está sendo muito fácil trabalhar com ele. Eu conheci o governador Tarcísio enquanto ministro. A gente sabia da competência dele enquanto ministro, era um dos ministros aí melhor avaliado do governo. Mas eu não sabia assim da grande sensibilidade dele com o setor de saúde. E na primeira semana, reuniões direto, ele muito preocupado porque a saúde do estado de São Paulo colapsava. Por que eu falo que a saúde colapsava? E aí não é nenhuma crítica ao governo anterior, nada disso, a gente tinha colapso no Brasil e no mundo. O que aconteceu? Era algo, como médico, totalmente explicável. As pessoas vinham da pandemia, a maioria das pessoas na pandemia, o foco era todinho na pandemia, até porque sabemos o que houve no mundo. E uma série de doenças que não foram tratadas adequadamente, elas agudizavam, ficavam graves e as pessoas vinham para as unidades de emergência. E das unidades de emergência para o hospital. Então, o que acontecia? As eletivas não andavam. Eletivas são, por exemplo, vamos falar de cirurgia, são cirurgias que não têm emergência, mas que precisam ser feitas. Como a urgência estava muito grande, a eletiva não andava. Então, colapsava o sistema e nós precisamos de acabar. E nós tivemos várias discussões para ver como que a gente ia fazer isso. E uma das coisas que ficou muito claro para a gente, e nós tínhamos detectado já em campanha, e com a experiência nossa anterior de saúde, é que exatamente o que a Renata falou, o estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, não é homogêneo. Ele não é homogêneo. Você pega regiões chamadas no Brasil de Califórnia brasileira, como Ribeirão Preto, como Rio Preto, e outras regiões do estado, onde o IDH que a gente tem envergonha qualquer paulista. Envergonha qualquer paulista. E o governador Tarcísio sempre tinha colocado para a gente, olha, nós temos que focar em investimento e política pública nessas localidades. Para o quê? Diminuir as diferenças sociais que nós temos no nosso estado. E aí nós fomos para esse projeto de regionalização. Por quê? Não dá para adotar a mesma política de saúde no estado inteiro. Uma política de saúde que vá muito bem para uma região, pode ser que para outra ela seja desnecessária ou vice-versa. Então, qual que era a ideia? Era conhecer cada região do estado, conhecer as deficiências, aonde nós tínhamos os gargalos e fazer focado para essas necessidades uma política focada para cada região. E aí nós dividimos o estado de São Paulo em regiões de assistência à saúde e nessas regiões nós fomos fazendo oficinas, conhecendo a realidade e tomando ações específicas para cada região. Isso nos levou a conhecer uma outra novidade que nos chocou, que era a situação que se encontrava no interior do estado. As filantrópicas, elas são responsáveis com quase 80% do atendimento, entre 75% a 80%. E o que acontecia? As filantrópicas, de uma maneira geral, estavam, sob o ponto de vista econômico, total falta de sustentabilidade econômica. Por quê? Porque tinha praticamente, alguns procedimentos tinham 20 anos que eles não atualizavam. Isso significava o quê? Que um provedor de Santa Casa, ele já fazia conta, quanto mais ele atendia, maior aumentava o quê? O prejuízo do seu hospital, porque eu atendia, o valor que se pagava era insuficiente, aumentava o prejuízo. Ele pressionava o governo de estado para poder fazer algumas subvenções, mas sempre trabalhando em déficit. Ao levar esse problema para o governador Tarcísio, ele toma uma atitude, e é o primeiro governador a fazer isso, agora tem mais 2 governadores de estado que estão fazendo, mas foi o primeiro que teve a coragem de falar, não, nós vamos fazer a tabela SUS do estado de São Paulo. Nós vamos pagar adequadamente, eu quero pagar adequadamente e exigir também um atendimento de qualidade. E nós instituímos a tabela SUS paulista. Agora eu vou dar alguns dados para quem está nos ouvindo. No primeiro ano, o estado de São Paulo, qual que é? Eu gosto muito de números, porque números não é retórica de fala, de argumentação. O estado de São Paulo fazia uma média de 750 a 800 mil cirurgias eletivas por ano. Essa é a média do estado de São Paulo.
no primeiro ano, utilizando mutirões de saúde feito no estado de São Paulo com dinheiro do Tesouro do Estado, valor 1,2 bi. Nós gastamos nos mutirões no estado de São Paulo. Nós temos de 750 a 800 mil cirurgias para mais de 1 milhão de cirurgias. Nós aumentamos 25% a 30% a oferta de cirurgias no estado de São Paulo. Por isso eu posso hoje afirmar, destravamos as filas. Começamos a fazer essas filas rodarem. Para esse ano, com a tabela SUS, nós estamos com o objetivo de estarmos chegando aí próximo aí a 1 milhão e 200 mil cirurgias. O que significa isso? Aumentar 50%. Aumentar 50% a oferta de serviço no estado de São Paulo. Não tem nenhum estado da federação que está com uma proposta assim tão ousada e tão firme para isso, só que para isso tem investimentos do Tesouro do Estado. Só com regionalização e IGM, que é um incentivo à gestão municipal para a atenção básica, nós estamos colocando só nesses dois 4,8 bilhões a mais na saúde para poder melhorar a oferta. Bom, secretário, o senhor falou uma coisa muito importante, dessa questão das santas casas. A Alesp promove audiências públicas por todo o estado, até com esse espírito mesmo de chegar próximo à população e às demandas de cada região de São Paulo. E o tema Santas Casas é disparado o tema mais abordado em todas as audiências públicas. O senhor já falou sobre isso, eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais, até para que as pessoas que estão em casa possam saber, o que o governo do estado pretende em relação a investimentos de equipamento, porque as pessoas pedem um raio-x, leitos, às vezes equipamentos simples, que uma Santa Casa lá do Oeste Paulista, por exemplo, não tem, e resolveria muita coisa. Praticamente assim, em relação a equipamentos, o que o governo pode fazer no momento ou vai fazer até... Vamos começar falando de leitos. Dado importante, primeiro diagnóstico que nós tivemos, vou dar 3 diagnósticos por aqui para mostrar a preocupação inicial. Primeiro diagnóstico que nós fizemos foi em oncologia. Nós diagnosticamos na primeira semana que nós conseguimos identificar. Nós identificamos mais de 1.800 pessoas na fila de oncologia há mais de 7 meses. E aí não precisa nem ser médico para saber que um paciente com diagnóstico de câncer, esperando 7 meses para começar a tratar, a gente já sabe o que vai acontecer. Então esse foi um norte que nós tivemos, sensibilizou muito o governador Tarcísio, e esse foi um dos critérios que nós usamos para começar até investir mais de 400 milhões na oncologia do Estado para poder aumentar a oferta nos UNACONs e CACONs. Segundo dado de extrema preocupação para a gente, nós tínhamos mais de 8 mil leitos fechados, que eu usava assim, uma retórica até interessante, para 8 mil leitos desativados, mais de 8 mil leitos, quer dizer, você tem filas enormes e o sistema perdendo 8 mil leitos. E eu sempre falo uma frase do professor Adib Jatene, o problema não é construir o hospital, nem equipar o hospital. Isso é fácil. O problema é que a cada hospitais, por exemplo, da Secretaria de Estado de Gestão de Saúde do Estado de São Paulo, que estão sob a nossa gestão, normalmente são hospitais que atendem a alta complexidade. Mais ou menos a cada 14 meses, o que você gasta para custear esses leitos, a cada 14 meses você constrói e equipa um novo hospital. Então, a cada 14 meses. Nós fizemos uma proposta para o governador Tarcísio, nunca comentei isso, então fica furo para vocês na Leste. Uma conversa nossa, nós falamos, governador, dá um dado para quem está nos assistindo. Normalmente, os hospitais, os últimos hospitais aí dos últimos anos inaugurados pelo governo do Estado, que é uma média hospital de 200 leitos, um hospital de médio para grande porte, um hospital interessante. Nós fizemos um acordo, falamos, governador, o senhor, nós vamos querer, no mínimo, a cada mês, por 100 leitos para funcionar. É como se a cada 2 meses eu estivesse inaugurando um hospital. Ele falou, nós vamos dar conta disso, vamos. E aí, para você que está nos assistindo, nós vamos terminar o 2º ano de gestão dele, garantido, com mais de 33 mil leitos novos. Com mais de 3 mil leitos. Como que nos primeiros 2 anos nós estivéssemos inaugurando 15 hospitais. E vamos na mesma velocidade para o restante. Então, de que forma nós estamos fazendo isso? Aumentando o valor de quê? De custeio, para poder viabilizar. Uma das formas de aumentar esse valor de custeio, por exemplo,
é com a tabela SUS paulista. Vou dar exemplo. Vamos ver um parto. Um parto era pago algo da ordem de R$400 num parto. Vamos imaginar uma cesariana. O paciente fica dentro de um hospital 3 dias, ele com R$400, 400 e pouco. O hospital tem que pagar o médico, pagar anestesista, todo o gasto de centro cirúrgico, 3 dias de internação, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, toda a equipe de enfermagem que faz o atendimento e ainda medicamentos que porventura necessita. R$400. Você já viu que essa conta não fecha. Com a tabela SUS paulista, esse valor vai para aproximadamente R$2.500. Então, são aumentos significativos. Não é diferente dos tratamentos de cardiologia, não é diferente dos tratamentos de neurocirurgia. Estava vendo no Hospital das Clínicas uma reunião que nós tivemos com a equipe de neurocirurgia, falou, agora viabilizou. Nós saímos valores que eram da ordem de R$4.000 de uma neurocirurgia, foram para 12, o que viabiliza o sistema. Né? Então, dessa forma, nós estamos dando o quê? Estrutura para aquele hospital que realiza, não só está fazendo a cobertura, mas também para ter sobra de dinheiro em caixa, para fazer o quê? Para começar a precisar de comprar uma ampola de raio-x que está queimada para poder ter, poder atualizar seus leitos, né? A estrutura do hospital. E funciona de que forma? Acaba aqueles tetos, atendo ou não atendo, eu recebo, não mais. Agora, recebe por quê? Por prestação de serviço. Quanto mais ele atende, maior o seu recebimento, até porque deveria ser assim. E com isso você vai dando o quê? Sustentação econômica para esses hospitais, para que eles possam fazer isso. Então, a proposta nossa, isso está ocorrendo. Eu estava vendo outro dia um dado, que talvez venha de encontro, na região da DRS de Campinas, que sempre tem uma pauta muito grande sobre construção de um novo hospital, sobre abertura de leitos. Nos primeiros 6 meses desse ano, comparado aos 6 meses do ano anterior, para a gente fazer a comparação, nós aumentamos mais de 11.500 AIHs. O que é IHs? Autorização de internação hospitalar. Isso significa, por mês, mais de 1.850 autorizações de internação hospitalar. Se a gente fizer a conta que a média de uma internação hospitalar é uma média mais ou menos de 4 a 5 dias de internação, tempo de permanência no hospital, e fizermos essa conta, você vai chegar à conclusão que 350 novos leitos foram abertos na região. Quer dizer, praticamente 2 hospitais sendo abertos. Então, tem toda uma política de gestão do governo do Estado de São Paulo para poder o quê? Ampliar ou para funcionar aqueles leitos que anteriormente não estavam funcionando e que vão nos ajudar o quê? A impactar diretamente nas filas. Secretário, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Conexão Paulista. Daqui a pouquinho a gente volta, claro, repercutindo muitos outros assuntos relacionados à pasta que o senhor administra, claro, aqui em nosso estado. Você que está aí do outro lado, é muito rápido, não saia daí. É o tempo de você tomar uma água, os secretários, meus colegas também. Até já. O Conexão Paulista está de volta. Recebemos hoje o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Eleusis Paiva. Mais uma vez, secretário, muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco. E agradeço também novamente aos meus colegas jornalistas do portal da Alesp, o Fábio, e também da TV Alesp, Renata. Muito obrigado. Secretário, o senhor já esteve aqui na Assembleia Legislativa, prestando contas da pasta, participando inclusive de outras agendas. E numa dessas vindas do senhor aqui à Assembleia Legislativa, o senhor falou sobre o diálogo com os parlamentares. A gente vai acompanhar agora um trecho dessa sensação, olha só. Saúde, ela não tem cor partidária. E é justamente dessa forma que a gente tem trabalhado e que eu tenho recebido por parte de vocês também um trabalho. Então, muito orgulhoso de poder contar com um corpo de deputados da Alesp na construção de uma saúde melhor para o nosso Estado, que é o que eu acho que todos nós almejamos. Pois é, secretário, o senhor disse então aí na fala do senhor que a saúde não tem cor partidária,
E aí a gente questiona o senhor, como é que tem sido, então, esse contato, né, o atendimento às demandas encaminhadas pelos parlamentares aqui da Assembleia Legislativa para a saúde, né, inclusive de toda essa situação, enfim, da oposição, inclusive, né? Olha, primeiro é que o que eu falei é o que realmente a equipe que nós estruturamos na saúde, até para agradecer toda a equipe, porque a gente tem que ter a humildade de saber que sozinho ninguém faz nada. Eu acho que você tem que montar time, montar equipe, e eu acho que são com profissionais capacitados, uma equipe boa, que você consegue avançar. E a nossa equipe, a gente pensa exatamente isso, até para pegar alguns exemplos que não foram positivos para o nosso país, né? Toda vez que nós misturamos política e assistência à saúde, não deu certo. Nós temos exemplos recentes de saber que as coisas não deram certo. Então, cada um pode ter a sua convicção ideológica, o que é natural, é normal. Ainda mais no parlamento, né? O parlamento aí mais ativo aqui da América Latina, o maior parlamento que a gente tem aqui em São Paulo. Então, com certeza, temos ideologias e as pessoas brigam, lutam pelas suas ideologias, o que é bem natural. Só que saúde não é ideologia, né? Nós tivemos aí a Constituição de 88, foi a Constituição cidadã, que colocou que saúde é um direito de todo brasileiro e responsabilidade do Estado. Portanto, cabe a gente, que somos entes públicos, estar oferecendo o que puder de melhor, né, para a nossa população. E isso eu não faço de maneira ideológica. E aí eu tenho que agradecer publicamente, não tive, até a data de hoje, nenhum problema com nenhum parlamentar de nenhum partido político, né? Toda vez nós tivemos sempre apoio dos parlamentares até para discutir, né? Porque alguns problemas não são fáceis de ser solucionados e é importante que todos nos ajudem a poder procurar um caminho adequado. E nós temos aí uma parceria muito grande. A Comissão de Saúde da Alesp, que é presidida pela deputada Bruna Furlan, que tem como vice o deputado Oséias Madureira, tem sido parceiro de primeira hora da Secretaria, e falar que é parceiro não é que eles não cobrem a gente, não, eles cobram, e cobram bem. Só que são parceiros, eles cobram, sabem as dificuldades e juntos que a gente procura caminhos para a solução. Então, eu tenho que agradecer, primeiro, o nosso governador, que é muito sensível ao tema, e segundo, os parlamentares da Alesp, que têm sido assim, extremamente importantes para a gente poder implantar uma política de saúde adequada para o nosso Estado. Renata. Secretário, e quem tem problemas de saúde precisa de medicamento? Já passou por um AME, por um ambulatório de especialidades, por um hospital e precisa, às vezes, de um medicamento de alto custo. A Secretaria da Saúde está para lançar algo novo no que diz respeito a essa questão da entrega do medicamento, até mesmo em casa? Porque hoje em dia as pessoas têm que se dirigir a 2 ou 3 bairros aqui da região de São Paulo, da capital, para retirar um medicamento de alto custo, uma insulina mais moderna e muitos outros produtos. Vamos por etapas, Renata. Primeiro, né, medicamentos, né? É um ponto, eu vejo, nevrálgico que nós temos na saúde, né? A entrega, a oferta de medicamentos. O governo federal tem uma cesta básica de medicamentos que ele distribui aos estados, principalmente medicamentos de alta complexidade. Ele já tem aquelas cestas que são medicamentos que são previamente aprovados pela Conitec, que é uma comissão que vê a incorporação de tecnologia de novas moléculas na área de saúde. Então, temos essa oferta. O governo do estado de São Paulo, diferente até de outros governos, coloca mais 100 novos medicamentos nessa cesta. Então, amplia ainda mais o leque. E um programa nosso chamado Dose Certa, que é feita com os municípios do estado de São Paulo, também de medicamentos aí para atenção básica. O que acontece? É que alguns medicamentos, né, principalmente moléculas novas que estão saindo, eles não contemplam nenhuma cesta de medicamentos, nem do Estado, nem da União, e por não contemplar nenhuma cesta de medicamentos, eles não são fornecidos. O que acontece na maioria dos casos, quando esse medicamento é solicitado, é obrigado a se fazer, isso é feito por via judicial, para que o Estado então possa fornecer esse medicamento que não está na cesta do Estado. O que nós temos feito? Primeiro, para dar sustentação para o secretário poder fornecer, e ter autorização para fornecer. E segundo, para tentar diminuir esses processos de ação judicial, que não é bom nem para o paciente, que fica esperando ainda um tempo para poder ser, e nem para o Estado, né?
Então, o que nós temos tentado fazer para diminuir isso daí? Nós criamos uma comissão dentro da Secretaria de Saúde por especialidade, cardiologia, oftalmo, pneumologia, urologia, especialistas que vêm normalmente da linha acadêmica, das universidades, de sociedades de especialidades. Quando é solicitado o medicamento, ainda não se entrou via judicial, e nós precisamos de um parecer, ou até via judicial, para poder dar um parecer para o juiz, para o promotor que está questionando, essa equipe se reúne e emite um parecer sobre o quê? Sobre a efetividade desse tratamento naquela patologia. Quer dizer, esse medicamento é necessário ou não? A partir do momento que tem esse entendimento, aí a própria secretaria, independente da judicialização ou não, ela fornece e ela dá garantias para o secretário também de estar fornecendo isso daí, porque mais tarde eu posso ser questionado pelo Tribunal de Contas por que a compra desse medicamento. Então, a gente tem um parecer técnico de profissionais extremamente qualificados. Então nós estamos fazendo isso daí para tentar diminuir as ações que a gente tem e poder ser mais prestativo, efetivo para a população. Essa é uma coisa. Segunda coisa, que aí entra na nossa parte também de informatização, inteligência artificial, saúde digital, nós estamos, Renata sempre ela faz a pergunta adiante, né? Nós estamos tentando organizar todo um sistema que a gente tem para poder estar entregando o medicamento em casa, principalmente o de alta complexidade. Estamos montando uma logística para ver se no ano que vem uma parte grande desses medicamentos a pessoa não vai precisar se locomover até uma unidade dispensadora de medicamento, ele possa receber esse medicamento na própria residência. Estamos tendo dificuldade de montar essas soluções, porque os medicamentos de alta complexidade, principalmente aqueles fornecidos pelo Ministério e também pela Secretaria, eles precisam de ser o quê? Rastreado. Então, quem vai receber esse medicamento tem que ser uma pessoa para poder dar rastreabilidade. E dependendo, né, da família, nós não temos gente em casa no período da manhã e da tarde, então nós não conseguimos fazer essa entrega comercial, então nós estamos revendo essa logística para ver como que nós podemos fazer essa logística e poder no ano que vem dar um salto de qualidade grande na oferta, na dispensação de medicamentos pela Secretaria de Saúde. Arthur, você me permite só um adendo que as pessoas não entendem, quando se fala em judicialização de medicamento, às vezes leva um ano esse processo. Então, para quem você vai ao médico, o médico fala, você precisa disso. E esse processo leva um ano, então é muito custoso. Pode custar vidas, né? Sim, sim. Bom, o senhor falou, em relação à questão do avanço da ciência, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as discussões em relação ao canabidiol, que é um assunto muito assim, comum aqui na Alesp ultimamente. O senhor tem participado diretamente disso também. E, aproveitando, outra temática importante, cobertura vacinal no Estado, né? Qual é o cenário atual da cobertura vacinal em São Paulo? Primeiro, o canabidiol, né? O Estado de São Paulo foi pioneiro na oferta de canabidiol, né? Nós começamos a ter um questionamento, até elogiar a Alesp, levanta muito essa pauta de discussão. Conversamos muito com o governador sobre isso. Primeiro, para desmistificar uma visão equivocada que alguns tinham quando discutiam canabidiol, imaginando que daí era uma maneira de estar liberando a droga, maconha, alguma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós estamos trabalhando com um princípio ativo que existe e que já existe informações suficientes na literatura médica mostrando que em algumas patologias, como por exemplo síndrome de Dravet, esclerose tuberosa, tem sim uma ação efetiva disso. E trabalhando com isso, fizemos uma parceria grande com a Alesp, fomos para um grupo de pesquisadores, estamos trabalhando com mais de 50 profissionais de universidades, sociedades de especialidades, em todas as especialidades, para ver aonde nós tínhamos evidências suficientes de literatura, porque até no mundo as evidências não tão fortes, as pesquisas começam agora a existir, que nós pudéssemos oferecer o canabidiol para poder ajudar. E ficou muito claro em algumas patologias, principalmente naquelas onde a gente tem crises epiléticas refratárias a tratamento adequado. Depois de montado esses protocolos, a Secretaria de Estado da Saúde já está fornecendo, existe um prontuário para poder o paciente se adequar, né,
a essa oferta, inclusive com solicitações de exames que deverão ser feitos e entrega a cada 6 meses para poder fazer a avaliação dessa droga no corpo humano, avaliações de funções hepáticas, renais, neurológicas, até para não incorrermos aí também numa utilização tóxica desse medicamento. Então tem todo um cuidado para utilizar e utilizar bem naquilo que é necessário e que possa trazer, sim, um proveito no tratamento do paciente. Uma era isso, a outra era... Questão da cobertura vacinal. Cobertura vacinal. Grande desafio que nós tivemos desde o primeiro momento. Estava conversando com a Renata agora há pouco sobre isso. Desde o primeiro momento era cobertura vacinal. Eu falava para a Renata que a minha geração, por exemplo, quando nós estamos discutindo cobertura vacinal, e aí no início do programa que já entregaram a idade, né? A minha geração, eu sou da época do primário, do ginásio, né? Eu lembro isso, foi uma coisa que me marcou muito. Em todas as salas de aula que eu participei do primário e ginásio, eu tinha um colega, vários colegas, né? Mas por sala de aula tinha um, que na época a gente chamava de paralisia infantil, que era sequelado, que a gente falava, fulano teve paralisia infantil. E me marcou muito, que eu lembro quando a gente ia para o recreio, ia brincar, correr, jogar bola, esses grupos de pessoas com paralisia infantil, que a gente chamava de paralisia infantil, que hoje nós chamamos de sequelados de poliomielite, eles iam tudo para um cantinho do recreio e ficavam entre eles conversando, 20, 30 meninos. E isso era meio, para a gente era meio duro, porque você estava brincando e você via aquele timinho ali separado. Então foi muito fácil, quando surgiu vacina, por exemplo, para poliomielite, não precisava de chamar ninguém, a gente corria para ir para a fila para ser o primeiro para tomar vacina, porque você estava vendo ali a doença, quem foi. O que acontece? O Brasil foi tão competente, estou falando isso que até minha filha, o primeiro netinho meu que nasceu, falou, papai, precisa vacinar? Eu falei, filha, você tem dúvida? Ah, mas papai, mas não tem mais ninguém com pólio aqui no Brasil. É verdade? É verdade. Temos 10, 12 anos que a gente não tem notícia disso. Mas o que acontece? Qual que é o problema? O Brasil erradicou, só que temos vários países do mundo que a poliomielite é pandêmico. Significa que se uma pessoa de um país desse hoje, com a globalização que a gente tem, qualquer pessoa que migre com esse vírus para território nacional e aqui do estado de São Paulo, olha o que pode acontecer com a disseminação, a gente voltar 50 anos na história. Então, essa é importante. Estou citando pólio, podia citar outras doenças. Então, desde o início, nós, se não me engano, no mês de março, começamos com o governo no mês de março, já começou uma campanha enorme aqui no estado de São Paulo para a cobertura vacinal, até com um programa muito bem feito pela Secretaria de Comunicações, que era Vacina Sem Dúvidas. Pusemos um site específico para tirar dúvidas das pessoas, principalmente esses fake news que surgiram aí, que fizeram um desserviço enorme. E temos trabalhado para isso. Aí chegamos a uma outra conclusão, que era não só importante ter vacinas e chamarmos essa campanha de conscientização pela mídia, e vocês são muito importantes para a gente fazer isso, mas também ser proativos. De que forma? No meu tempo, a gente fazia vacinação dentro da escola. E agora, vários municípios, nós estamos injetando, dando recurso para o município para ser proativo. Olha, tem vacina na unidade básica de saúde, que normalmente se faz, vai começar a ter vacina na escola. Nós estamos com vontade de colocar postos de vacinação também numa parceria, que as imunizações são feitas pelo município, também em parceria com os municípios para ir para os locais de grande circulação, por exemplo, porta de metrô, de trem, estamos levando equipes para lá. Então a ideia é ser proativo para voltarmos a ter o estado de São Paulo como exemplo mundial de cobertura vacinal. São Paulo já foi isso. Nós estamos com uma meta de mais de 90%. Mas São Paulo, para você ter uma ideia, já foi exemplo mundial de cobertura vacinal com mais de 95% de cobertura. Assumimos que o estado de São Paulo com cerca de cobertura vacinal, por exemplo, de pólio, da ordem de 75%, 76%, já estamos aí com 86%, 87% e queremos, sim, até o final do governo, manter o nosso PNI, que é o PNI, Plano Nacional de Imunização, que é feito pelo Ministério da Saúde, São Paulo ser o exemplo disso. Secretário, nós estamos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, maior parlamento estadual da América Latina. Os senhores 94 deputados e deputadas desta Casa Legislativa, então, se debruçam neste segundo semestre sobre o orçamento para o ano que vem.
Antes desse orçamento, há aqui na Alesp uma proposta de emenda à Constituição que deve garantir ao senhor, pode ser que o senhor receba 5% a mais no orçamento. Como é que o senhor observa essa notícia? Na realidade, não é que nós vamos receber 5% a mais. Até que essa discussão é importante fazer para a sociedade entender. Existe, por parte, né, da Constituição de 88, que coloca mínimos de estar investindo pelos entes da federação em 2 setores, saúde e educação. Né? Na saúde, né, o que nós temos pactuado já na Constituição? Os municípios têm que investir no mínimo 15%. Os municípios do estado de São Paulo e do Brasil, todos estão investindo mais de 20%, tem de 20% a 35% do seu orçamento investido em saúde. Ou o Estado tem que investir no mínimo 12%, o Estado de São Paulo está investindo, esse ano vai investir muito mais do que isso. E ainda não foi pactuado quanto é o mínimo que o governo federal precisa investir. Eu, na Câmara, enquanto deputado, briguei muito por isso, para ter um mínimo constitucional. Conseguimos, o máximo que nós conseguimos, garantir que não vai pôr menos do que colocado no ano anterior. E acrescido sempre de PIB nominal. A educação não é diferente, e a educação tem um plus, se não me falha a memória, de 20%. O que aconteceu com o parlamento aqui do estado de São Paulo? Muito sensível a essa discussão. Além do mínimo constitucional, colocou mais 5% a mais na educação. É isso que o parlamento, a Alesp, fez lá posterior à Constituinte de 88. O que está sendo discutido amplamente é discutir o seguinte: primeiro, que ninguém quer reduzir nada da educação. Está sendo discutido o seguinte, é que vamos já partir da premissa do o mínimo que tem que investir na educação, mais os 5%, que nós tenhamos no ano seguinte um aumento ainda de arrecadação. E que, na realidade, sem diminuir aquele mínimo condicional da educação, a ideia é que esse plus a mais possa ser dado à opção do gestor estar investindo aquele plus a mais na educação e ou saúde. Exemplo para quem está assistindo, eu acho que isso é bem racional. Não vai acontecer, né? Vamos bater na mesma. Mas vamos imaginar que a gente entre numa nova pandemia. Qual que é a lógica? É que aquele porcentagem a mais, a gente vai investir na saúde, porque tem essa necessidade. Né? Então, essa é a ideia. E não obrigatoriamente você precisa levar, que é a discussão dos 5%, você vai investir 5%, pode ser que você leve 1%, pode ser que você leve 2%, que leve 3%, ou que divida entre as duas partes. Então, a ideia não é deixar de investir, mas a ideia é dar opção ao gestor, caso necessário for, ter uma fonte de recurso para poder estar fazendo um investimento melhor e poder estar dando um salto de qualidade. Né? Renata. Secretário, tem uma área da saúde que tem muita reclamação, a questão da fila de espera. Como dar maior transparência ao sistema CROSS e a questão da fila dos transplantes? Olha, esse daí é o grande desafio. Eu espero, Renata, que no primeiro semestre do ano que vem a gente possa dar esse salto. Desde o primeiro momento que nós assumimos a pasta da saúde, conversando com o governador Tarcísio, já era pauta do governador Tarcísio quando em campanha. A discussão nossa sobre as filas, né? Aí nós demos, que nós conversamos hoje no programa, a discussão da regionalização. O estado de São Paulo é heterogêneo, cada região de uma forma. Qual que é a vocação, o que nós estamos pleiteando para fazer na saúde? Que todas as regiões do estado de São Paulo, lembra que nós falamos, tem Califórnia, tem outro, tem o IDH baixo, nós queremos fazer o quê? Investimentos, né, diferentes em cada região para trazer uma equidade, né, para as regiões que eram muito próximas uma da outra. Então, a nossa ideia é que cada região de saúde possa resolver os seus problemas na região. Se não der para resolver todos, mas pelo menos 98% dos problemas serem resolvidos na própria região. Para os problemas serem resolvidos na própria região, o que nós temos que fazer? Nós temos que aumentar as ofertas na região, de acordo com as necessidades que a gente tem. Aumenta na região, a gente resolve na região. Bom, partindo dessa premissa, que é isso que nós estamos fazendo agora, lembra que nós falamos o que nós estamos vendo? Nós estamos injetando recurso, mais 20% de recurso, de acordo com a necessidade. Então, eu vou injetar 20% de oferta na região X
Esses 20% de oferta eu vou olhar quais são as necessidades. Minha necessidade é cardiologia, ortopedia e saúde mental. Eu vou injetar recurso, eu quero ortopedia, cardiologia e saúde mental. Não vou injetar recurso para poder fazer urologia, porque eu não tenho necessidade. Então, eu tenho que fazer de acordo com a necessidade. Quando isso ocorrer, que nós estamos ao longo desse ano para poder acertar, a ideia é que no ano que vem a gente faça regulações, né? E, quando eu falo regulações, para quem diz assim, ainda está o fila cross, todo mundo fala, olha, entrei na fila. As filas sejam regionais. A ideia é que não tenha uma fila única como tem para o estado inteiro. Ela seja regional. E a pessoa só pode inscrever numa fila. Que chega a ser desumana, né? Sim. Aí a pessoa só pode inscrever numa fila, que hoje, o que acontece? A pessoa fica insegura, ela não sabe como é. Então ela se inscreve em tudo quanto é fila. Eu vejo, por exemplo, cirurgia cardíaca. Nós fomos ver, quando nós fomos fazer nosso mutirão, tinha gente inscrita na fila do Dante, porque tem os hospitais que é meio que ele se inscreve, na fila do Incor, na fila aqui da cidade de São Paulo, na fila de Campinas, de Rio Preto, de Ribeirão Preto. Então, quando a gente pega um número de fila, que a gente fala, mas tem esse número, na maioria das vezes não é esse número, que essa pessoa está repicada em várias contas. Então, quando se soma é maior. Então, a ideia é fazer filas regionais e dar transparência a essa fila. Por que é importante a fila regional? Porque na fila regional eu vou ver o número de pessoas que estão na fila. Então, o que é? Eu tenho demanda. E eu vou ter o quê? Oferta. Bom, se eu tenho demanda e oferta, eu vejo a velocidade que vai andar cada fila. E aí, cabe aos agentes discutir se aquela velocidade de atendimento ela é adequada ou não. E fazer, outra coisa que eu sempre falo, é fila inteligente, que existe, por exemplo, no transplante. O que é? Os casos mais graves podem, entre aspas, furar a fila, ter preferência de atendimento. Para quê? Que a pessoa não tenha o seu problema de saúde agravado enquanto ela está na fila. Fila, me falam para não falar isso, mas eu falo, fila ela existe. E sempre vai existir, por quê? Porque toda vez que a gente tem mais de uma pessoa com o mesmo objetivo, é a maneira que a gente tem de organizar o sistema. Como é que nós vamos? Nós precisamos de organizar o sistema. Só que essas filas têm que andar e as pessoas têm que ser atendidas antes que tenham o problema de saúde agravado. Para fazer essa regulação, nós temos que repactuar com os municípios. E é isso que nós vamos fazer. Estamos para fazer a repactuação esse ano, só que vai ter muito município que vai mudar, tem uma eleição, então nós estamos esperando o ano que vem. Por que repactuar? Eu preciso que o município ponha a fila também nessa regulação estadual. Eu preciso de convencer o município a entrar nessa fila também, porque daí entram todos nessa fila e aí a gente faz na região, né? A gente faz a regulação na região. É para isso que nós estamos caminhando. E a fila de transplante que você falou, ela é exatamente isso. É uma fila transparente, a gente sabe em que lugar cada um está na fila e também, quando alguém tem uma gravidade maior, ele tem a opção de ser atendido com uma maior brevidade. Nessa questão de nivelar as estruturas do Estado de São Paulo, hospitais novos serão inaugurados. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, quais cidades? Olha, primeiro nós falamos aí do que nós abrimos de leito sem inaugurar nenhum hospital. Aquela métrica que dei o furo aqui para a Lesp. Nós estamos trabalhando com aquilo, olha, pelo menos 100 leitos por mês. E estamos cumprindo isso daí. Vamos chegar ao final deste ano com mais de 3 mil leitos. Segundo, hospitais que estão em construção. Temos 3 entregas agora. Uma, Barueri, né, que já foi feito, estamos recebendo a entrega por parte do município, porque o financiamento da construção foi feito numa parceria, governo do estado e município. Né? E o estado repassou dinheiro para o município e o município contratou uma construtora. Então a construtora não é contratada pelo estado, é contratada pelo município. E nós estamos tomando posse agora, o município passando a posse para o estado desse hospital. Tem algumas demandas ainda da estrutura que estão sendo organizadas, mas a nossa ideia é que em dezembro a gente já comece a funcionar parcialmente esse hospital. Em janeiro a gente tem atividade. Esse hospital vai ser gerido por uma OS, uma organização social, que já foi feito o chamamento. A OS já está na linha de frente, justamente já montando toda a estrutura interna, entre aspas, o recheio do hospital, contratação, compra de aparelhos de ressonância, tomógrafos, leitos. E a OS é uma OS de muito boa qualidade, que é a OS do Hospital Sírio-Libanês.
Até porque vai ser um hospital de alta complexidade, onde nós vamos ter oncologia, onde nós vamos ter cirurgia cardíaca. Toda aquela região praticamente vai ficar autossuficiente nesse tratamento. E a ideia é que quanto mais a gente faça as regiões autossuficientes, melhor, porque essas pessoas não precisam se locomover, diminui as filas e aquela história que nós falamos, que é a meta do governador Tarcísio, resolver o problema das pessoas na própria região. Fora isso, temos 2 hospitais também para serem inaugurados. Um hospital de Cruzeiro. O hospital de Cruzeiro nós inauguramos ele até o mês de dezembro. Ontem mesmo nós tivemos reunião com a construtora para poder ver, e até o mês de dezembro isso já tem. Já estamos abrindo o chamamento para ver qual é o OS, vai ser gerido por uma OS, qual é o OS que vai estar à frente desse hospital. Acreditamos que no ano que vem possamos ali aquela região da ponta ali, final do estado, estamos pondo aí mais de 240 leitos naquela região novos e também atendendo aí média e alta complexidade. Temos também uma outra região que é carente, que precisa de leitos, que é a região de Franca, também inaugurando um hospital. Esse hospital, acredito que no primeiro trimestre do ano que vem, a gente possa estar inaugurando. Entre primeiro e segundo trimestre do ano que vem, a gente possa estar inaugurando, preparando o chamamento também, vai ser gerido por uma organização social, preparando o chamamento também para o ano que vem. Então, essas são entregas agora que nós vamos ter. Mais 2 outras unidades do Estado também, uma indo para licitação, vai ser um hospital também de média para alta complexidade na região de Itapetininga. Né? Já tem a área, o projeto já está feito, agora estamos entrando na parte aí de licitação. E também uma nova unidade em Birigui. Né? Essa não, já tem o projeto, já tem a área, nós estamos esperando a doação por parte do município de uma área que nós já temos, já escolhemos como município, esperando a doação dessa área para a gente também possa dar entrada aí na licitação e no chamamento público. Secretário, a gente dá sequência aqui ao nosso programa que está quase acabando. Mas é importante lembrar que estamos diante de um homem administrador, político e, acima de tudo, que tem uma vocação bárbara, que é cuidar da saúde dos seres humanos. E que privilégio nosso estarmos diante do Senhor. A gente volta para o início do papo, falando sobre essa questão da humanização, da humanidade. E o Senhor disse há pouco sobre a filha e o neto que o senhor tem. E aí eu convido o senhor, por gentileza, a olhar para esse nosso telão. O pior é que não é um neto, são 5 netos. Mas temos aí um vovô, né? O que sabe tudo e o que diz sim para tudo. Exatamente isso, secretário? Olha, final do programa, dá uma dica para vocês que são mais jovens do que eu. Melhor coisa que tem é ser avô. Né? Falo para os meus filhos, a gente não é obrigado a educar, né? A gente tem isso daí, pode falar sim para tudo para os netos, né? E é ainda nessa tensão toda que é a vida de secretário, numa área, numa pasta onde a pressão é muito grande, é o que dá aí alguma satisfação para a gente quando tem um horário vago, poder estar brincando com um dos 5 netos, né? Que a gente pode estar até mal-humorado, mas quando eles entram no quarto e falam vovô, essa palavra mágica, né? Essa palavra mágica fala vovô, te desarma, te faz tudo aí, o mundo já fica maravilhoso. Então, para você que está em casa aí, esse é o grande segredo para a gente dar. Olha, sejam avós, que com certeza é uma emoção, cada dia, uma emoção maior do que a outra. Secretário, a gente já está chegando no finalzinho de fato, então com essas palavras, mas antes de encerrar, claro, eu quero passar muito, mas muito rapidamente a palavra aos meus colegas para que também possam finalizar conosco, por gentileza, Renata. Secretário, muito obrigada pela sua participação. É um orgulho conhecer o senhor já há 30 anos, quando presidente da Sociedade Paulista, Associação Médica Brasileira, e hoje, então, responsável pela área da saúde do maior estado do país. Obrigada. Bom, eu agradeço a presença do senhor, acho que a gente conseguiu falar sobre vários temas, foi muito importante a sua presença aqui para esclarecer várias coisas para a população, que é o principal personagem dessa nossa conversa, né? Agradeço a presença do senhor mais uma vez. Novamente, muito obrigado, secretário. Eu que agradeço, ó, time desse de craques, né?
E a opção, né, da gente poder falar um pouco para as pessoas. Eu acho que cada vez mais os meios de comunicação são extremamente importantes, principalmente para áreas sociais, onde a gente pode levar uma informação que possa fazer toda a diferença para a saúde das pessoas. Muito obrigado pela oportunidade aí. E nós agradecemos também a você, cidadã paulistas, que estiveram conosco durante a exibição do Conexão Paulista. Muito obrigado pela companhia. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.